Sabe aquela velha ideia de que se a gente colocar os maiores especialistas de uma empresa numa mesma sala, a mágica acontece e, bum, temos uma equipe executiva de alto desempenho? Pois é, a realidade passa bem longe disso. Colocar as mentes mais brilhantes juntas não cria um time de forma automática. Na verdade, sem a estrutura certa, o que a gente ganha é só um grupo de solistas, cada um querendo brilhar mais que o outro. O que vamos explorar nesta análise hoje não é só onde esse problema nasce, mas as estratégias exatas, passo a passo, que as organizações estão usando para transformar esses grupos fragmentados numa força colaborativa de verdade. E os números mostram muito bem onde está a raiz da confusão. Tem uma pesquisa super reveladora da Gartner que aponta o seguinte: só 31% dos executivos de alto escalão enxergam a diretoria, o tal do C-suite, como a sua equipe principal. Sabe o que isso significa? Que os outros 69% se identificam primeiro com as suas próprias áreas, seja marketing, finanças ou tecnologia. Quando a liderança foca só na sua própria ilha e nas pessoas que estão abaixo no organograma, cria-se uma dinâmica terrível. Isso inevitavelmente gera competição interna, disfunção e joga o desempenho da empresa lá para baixo. Resumindo, a alta liderança opera em silos, não como uma frente unida. Pensa comigo. Se a gente juntar o melhor guitarrista do mundo com o melhor baterista, o melhor tecladista, o melhor vocalista, a gente vai ter a melhor banda de todos os tempos? Não necessariamente, né? Habilidades individuais, por mais incríveis que sejam, não são garantia nenhuma de química coletiva. E esse mesmo princípio se aplica perfeitamente ao mundo corporativo. As empresas ficam frequentemente obcecadas em contratar as estrelas, o melhor diretor financeiro, o melhor diretor de marketing, mas quando essas estrelas sobem no mesmo palco, muitas vezes não conseguem tocar a mesma música com harmonia. Fica cada um no seu ritmo. E olha, essa falta de harmonia custa muito caro. Para ter uma ideia, apenas 34% dos CEOs acreditam de fato que as suas equipes executivas estão preparadas para lidar com os desafios atuais de negócios. É chocante. A grande maioria dos líderes máximos olha para a própria diretoria e vê um problema crítico de preparo ou colaboração. Eles enxergam um monte de chefes independentes e não uma unidade coesa. Então a grande pergunta que fica é: quem lá dentro tem a visão e a capacidade de enxergar essa disfunção estrutural e orquestrar a mudança que a empresa precisa? É exatamente aqui que entra uma mudança de perspectiva simplesmente fascinante: a redefinição do papel do diretor de recursos humanos. Se a gente adotar a perspectiva de um CHRO moderno, a gente percebe que não dá mais para focar só naquele RH tradicional de processos e burocracia. A jogada agora é ter o CHRO atuando como um verdadeiro orquestrador estratégico, focado 100% na integração entre líderes de alto escalão. São eles que estão ali, na posição perfeita, atentos para observar as interações executivas e bater o olho onde a colaboração falha. O CHRO percebe, por exemplo, se um executivo está buscando consenso demais a ponto de atrasar decisões críticas ou se está fugindo totalmente dos conflitos. Eles são os monitores fundamentais da dinâmica lá no topo da pirâmide. Então, quais são as ações práticas para melhorar essa colaboração e acabar com os silos na alta liderança? A estratégia aponta 3 pilares principais liderados ativamente pelo CHRO. Primeiro, criar um plano tático para mitigar comportamentos negativos que destroem o dia a dia da equipe. Segundo, adotar avaliações constantes da equipe, parando de olhar só para o indivíduo e focando no grupo. E o terceiro pilar, a criação de metas mútuas sólidas. Esses 3 passos formam literalmente um mapa essencial para desmontar a cabeça de solista e começar a construir uma banda de verdade unificada e integrada. Falando em mitigar comportamentos negativos, vamos detalhar as táticas de intervenção usadas pelos CHROs para corrigir rotas. Eles trabalham com um espectro de 7 táticas na manga que vão subindo de intensidade. A coisa começa com ações de baixo atrito, como promover o networking, para o líder expandir a visão. Se não for suficiente, sobe para a mentoria entre pares, de intensidade leve a média. A disfunção continuou, aí entra a intervenção moderada com o coaching executivo, muitas vezes trazendo alguém de fora. Agora, se o comportamento estiver ameaçando a estrutura, o CHRO vai para o peso pesado, o remanejamento estratégico de funções de alta intensidade. E no extremo dos extremos, o último recurso, a demissão. Ter toda essa escala detalhada em mãos permite que o CHRO aplique a correção exata sem causar fraturas desnecessárias na empresa. Passando para o segundo pilar, que são as avaliações constantes da equipe, a gente precisa de uma mudança radical de filosofia. Historicamente, a gente sempre focou em avaliar a capacidade individual, não é? A grande pergunta sempre foi se o diretor bateu as metas da sua própria área isolada. Mas para ter um time executivo funcional de verdade, o foco tem que migrar urgentemente para a colaboração coletiva. A nova métrica de sucesso não é mais só o número do departamento, mas como cada executivo apoia a equipe inteira no dia a dia.
É sobre medir a química e a integração contínua e não apenas olhar para os resultados isolados lá no final do ano. E olha que detalhe fundamental. Essas avaliações constantes precisam se tornar muito mais rigorosas quando alguns gatilhos disparam no ambiente da empresa. Por exemplo, a rotatividade de funcionários de repente disparou. As finanças despencaram do nada. A produtividade caiu bruscamente. Gente, isso não é só rotina do negócio. Muitas vezes são sintomas claríssimos de disfunção lá no topo. Esses gatilhos são a deixa perfeita para o CHRO entrar em cena, sentar com o CEO e fazer a pergunta mais difícil de todas. A organização realmente tem o talento certo ali dentro da diretoria? Porque se a liderança não estiver altamente integrada durante uma crise, a falha coletiva é só questão de tempo. E para amarrar tudo isso, chegamos ao terceiro pilar estratégico, o estabelecimento e a criação de metas mútuas. Isso funciona num passo a passo muito bem definido. Logo no início do ano fiscal, acabou aquela história de distribuir metas isoladas por área. É mandatório definir metas ambiciosas e compartilhadas por todos da diretoria, criando uma listinha concisa de prioridades conjuntas. Mas muita atenção agora. A última etapa é totalmente negociável para isso funcionar. O CEO precisa estar engajado de corpo e alma na cobrança dessas metas coletivas. Se o CEO coloca as metas unificadoras no papel, mas continua avaliando os diretores só pelos resultados da sua própria ilha, adivinha? O silo vai continuar intacto. Bom, na teoria tudo isso é incrivelmente sólido, né? Mas é a realidade do mundo corporativo. É lá que o verdadeiro teste acontece. Vamos olhar para a Barracuda Networks, que é uma gigante de cibersegurança. Eles enfrentaram recentemente um período difícil de alta rotatividade de executivos. A CHRO da empresa, Kim Mota, resolveu aplicar exatamente essa perspectiva focada na integração. Ela pegou os conceitos de colaboração, as avaliações constantes e a criação de metas mútuas e transformou tudo isso na cultura oficial do mais alto escalão. Ver como eles implementaram isso na prática ilustra com perfeição como reverter o isolamento de uma diretoria. Toda a filosofia da Barracuda pode ser resumida nesta ideia, guiada pela própria CHRO. Nós queremos o que é melhor para a equipe, não para o departamento. Parece uma frase simples, mas carrega um peso enorme. Isso exige um abandono absoluto do ego funcional. Exige que os líderes parem de tratar as suas próprias áreas como se fossem o centro do universo corporativo. A mentalidade de que cada executivo dirige uma empresa separada lá dentro foi ativamente erradicada. Afinal de contas, de que adianta o departamento de vendas estourar a meta se a empresa como um todo afundar? Na Barracuda, o processo colaborativo levado a sério começa muito antes de uma contratação. Todo mundo da diretoria, todos os executivos de nível C, participam ativamente das entrevistas dos finalistas para qualquer vaga no topo. E a química interpessoal tem um peso gigantesco nessa nota. Tem até registros internos de quando eles dispensaram um candidato incrivelmente brilhante, tecnicamente impecável, simplesmente porque ele demonstrava um sutil traço de arrogância. A prioridade máxima deles virou a humildade e a verdadeira capacidade de trabalhar em equipe. Eles preferiram não arriscar colocar um intelecto brilhante lá dentro que pudesse destruir a química que o grupo tinha construído. O teste de fogo, o teste definitivo da eficácia dessa colaboração, sempre aparece na hora da crise. Pensa numa resposta típica de empresa em crise. Começa aquele festival de apontar dedos. O cara de TI culpa o sistema, o líder de marketing culpa a equipe de vendas, e cada um tenta proteger seu próprio território. Mas a resposta da Barracuda para momentos difíceis, como rodadas bem duras de demissões, foi exatamente a oposta. Eles entraram numa sala para resolver o problema juntos, atuando como uma frente única. Zero transferência de culpa, zero tentativas de salvar apenas a própria área em detrimento da saúde geral da companhia. Manter um nível tão alto de integração não é fácil, exige muito suor, uma manutenção contínua e incansável. Não dá para depender só do encontro anual de planejamento estratégico e achar que tudo se resolve. A equipe lá faz reuniões virtuais toda semana e presenciais a cada trimestre. E tem um detalhe super legal, eles dedicam um tempo valioso da diretoria simplesmente para falar sobre as famílias e a vida pessoal, o que constrói confiança genuína. E quando a tensão surge, o que é natural, eles têm uma resolução de conflitos totalmente direta e aberta. O atrito é resolvido na hora, transparente, sem espaço para ficar guardando mágoa corporativa nos corredores. A grande moral de tudo isso é que ser um especialista brilhante e isolado perde a força rapidamente se não for amparado pela inteligência do grupo. E aí fica a reflexão final para a gente levar. As equipes executivas atuais que você conhece estão atuando como uma banda unificada e lendária que cria harmonia até no meio do caos do mercado? Ou são só um bando de solistas muito talentosos, tocando cada um no seu ritmo e rezando para que o som final faça algum sentido? É uma diferença profunda, e é o que define não apenas o clima da reunião de diretoria, mas a resiliência e o futuro de qualquer organização. Valeu por acompanhar esta análise de hoje e até a próxima!